Com essas boas histórias, Bárbara, e aí a gente aqui não consegue já desenhar o que fazer, você pode e deve compartilhar com a equipe, assim, destacando, sempre amarrando tudo que tiver ligado aos aspectos do cuidar e surpreender, que é o seu algo único, é o da Bárbara que está na sua operação. Então, se você tem essa visão, cuidar e surpreender, e sempre que você tiver depoimentos, perceber, tiver qualquer testemunho, observar algo que tenha exemplificado o cuidar e o surpreender, compartilha, faz festa, modo de dizer, mas celebra, para que elas percebam, ó, olha como é que é o cuidar, olha o efeito que dá o cuidar e surpreender. Que é legal, né? Então, por isso que, voltando, eu gosto tanto do diferencial, porque quando a gente incorpora e pratica, todo mundo percebe. E aí a equipe percebe, a equipe passa a praticar com esta visão, cuidar e surpreender. Uma coisa... tá aí, vou te dar uma dica. Se você achar que essa é a expressão, tá? Cuidar e surpreender. Mas deixa ela em rascunho. Normalmente a gente, no dia seguinte, a gente elabora, dorme com isso, depois acorda. Bom, pois bem, é muito possível fazer uma pequenina campanha, uma mini campanha. Não estou falando de muito investimento. Eu estou falando de um doce, uma folga, sabe? Com a equipe. Por quê? Coisa mais linda se você conseguir mostrar para elas, devem ser todas mulheres, né? Todas mulheres. Muito bem. Vai ser muito lindo se você conseguir mostrar para elas que você está cuidando e surpreendendo a equipe em primeiro lugar. Sim. Não é só cuidado com a cliente, né? Claro. Somos todas pessoas que merecem esse cuidado, né? E sentir gratificado e reconhecido. Eu acho super válido essa pontuação que você fez. Eu acho que tem que ser uma troca, né? Não só a doação delas nesse foco, mas o inverso também. Né? Elas também tem que ser cuidadas e surpreendidas. Exato. E para elas vai ser... Isso vai funcionar efeito cascata, porque esse diferencial que a gente está batizando aqui, rascunho, cuidado, vai ficar internalizado. Porque elas vão ver que não é o falar, é o fazer, é a prática, é o exemplo. Então, tem uma força muito grande. Isso tem uma força muito grande e isso vai girar. Você pode, sempre que possível, se aproprie desse tema o tempo inteiro. E sempre que possível, pratique. Coloca na rotina e sempre que possível surpreenda-as com uma bobagemzinha, qualquer coisa, e esse olhar do cuidado vai deixar esse tema muito presente no dia a dia, no seu dia a dia, no dia a dia da equipe. Isso vai se reverter para os clientes, mas assim, tranquilamente, isso é uma certeza. Então, vamos lá, vamos começar a organizar isso. Se apropriar do seu diferencial, fazer a pesquisa, observar, inicia esse movimento com a equipe, fala uma campanhazinha, porque juro, às vezes eu não sei como é que é o seu dia a dia com elas, mas às vezes é levar um bolo certa hora da tarde, aquela hora da fome, é um bolo, ou é alguma coisa, ou uma folga no dia do aniversário. O dia do aniversário é folga, sabe, assim, uma coisa, é um cuidado, né? Ou para quem tem filho. Hoje a gente dá essa folga. Então, a gente dá essa folga. É uma delícia, porque tem um sabor especial, né? De você estar dando essa atenção. Elas têm uma rotina muito pesada de shopping, então o final de semana, coitadas, já não existe. Por via de regra, elas são muito novas. Eu sou nova, elas são mais novas do que eu, então realmente é uma rotina muito puxada. E essa questão do aniversário eu acho muito válida por conta disso, para elas poderem se organizar e ter certeza de que aquele dia que elas escolheram no final de semana é delas, para elas aproveitarem como elas quiserem.
tem uma outra, também nesse tema, de você cuidar e surpreender, tem uma outra dinâmica que funciona muito bem para manter a turma não só engajada, é até ir um pouco além, que é o seguinte, a vida muito corrida. E o bem-estar delas é essencial para esse atendimento, o bom atendimento ao cliente. Tudo o que acontece ali é percebido pelo cliente. Então, você quer sua turma bem, Sim, possível, exatamente. apesar da vida, corrida apesar de tudo e tudo mais. Bom, uma coisa que traz muito a turma para perto e com ótimos resultados, não só subjetivos, mas objetivos, é receber contribuições da equipe. E vou te dizer aqui o como e os cuidados, tá? Quando você abre um canal de comunicação com a equipe, certamente você já tem, mas uma coisa mais estruturada, de forma mais estruturada, quando a equipe se sente parte a este ponto de contribuir, aumenta o engajamento, aumenta o comprometimento. Esse é o caráter subjetivo, mas tem uma coisa objetiva que eu já testemunhei e eu vou exemplificar aqui para você. Eu estava prestando serviço numa empresa de serviços de mídia outdoor. E aí lá tinha uma funcionária que era do administrativo financeiro. Maravilhosa menina, assim, mandava super bem, estava lá um tempão e tal. E eu observei que ela chegava mais cedo porque ela vinha de carona com o pai, mas ela não ia embora com o pai. Ela pegava um ônibus, ela mora bem longe do local de trabalho. Aí eu perguntei para ela, por que você não vai embora com o seu pai? Ela falou, porque o meu pai sai meia hora antes. E aí eu não consigo ir. Só que ela chegava meia hora antes por causa do horário do pai. E o trabalho dela, que era um trabalho de back-office, permitiria ela deslocar o horário dela um pouquinho para voltar de carona com o pai. Até, te digo, provavelmente até melhor ter essa meia hora antes do resto da equipe chegar para ficar focada nos assuntos que o silêncio ajuda, né? De não ter o movimento, o burburinho e tal. Pois bem, e ela nunca tinha tratado esse assunto com a dona da empresa. Ela nunca tinha nem tentado. E aí eu a motivei a fazer isso e eu conversei também com a dona da empresa para ver se era totalmente plausível. E assim foi feito. E aí ela, ao invés de pegar 2 horas e tanto de ônibus, em 40 minutos ela estava em casa. Ela me falou, no primeiro dia, ela falou assim, eu cheguei em casa, eu não sabia nem o que fazer com tanto tempo. Sabe o ganho que esta menina teve dela por causa de uma contribuição? E eu já ouvi outros casos assim. Então, às vezes é uma contribuição, por exemplo, o shopping tem um problema que às vezes é com o horário do fechamento, o horário do ônibus. Você tem que correr para a parada. Sim. Porque se você perde aquele, e às vezes ele passa 5 minutos antes, ou às vezes é um ajustezinho, quero dizer, entendeu? Às vezes é um ajustezinho. Sim. Então, eleger um tema por cada onda de contribuições. Então, você elege um tema. O que vai melhorar o seu bem-estar, ou alguma coisa assim. Aí, muito importante, eu vou te dizer qual é o cuidado que você tem que ter. Nem toda contribuição você vai poder acatar. Né? Então, escolher um tema. Sim. Começa com tema menos sensíveis. Menos sensíveis. Como você acha que a gente pode surpreender os nossos clientes, por exemplo, que você não está falando da rotina delas, você está falando dela para o cliente. Então, elas vão poder falar, não sei, não conheço a operação. Se tiver água saborizada, a gente vai surpreender. Estou chutando aqui, tá? Se tiver uma rotina de... Uma coisa que funciona bem, que não é um sistema automático. Se eu fui na sua loja e eu fui atendida pela Ana, no dia seguinte, a Ana me manda uma mensagem. Tudo bem, Yara? Você gostou do serviço? Você está satisfeita? Sabe? Por exemplo, não sei se você já faz isso. Não é automático, é a Ana, é a pessoa que me atendeu. Então, assim, eu faria uma primeira rodada com a equipe de coleta de contribuições. E elege um tema de cada vez para você ir colocando o pé devagarzinho nesta água para você não correr o risco de frustrar as meninas, né? E aquilo que vier de contribuição
e que for possível e que você implementar, uma premiação ainda que simbólica, ou se possível, real, daquela pessoa que contribuiu, para aquela pessoa que contribuiu. E eu nunca estou falando de grana, tá? Eu evito ao máximo entrar na questão financeira, porque eu não quero tirar tua margem para nada. Eu não quero. Vamos explorar aquilo que você já tem, que é o seu potencial. Não estou falando de grana. Mas a gente sabe também que existe o peso do reconhecimento para qualquer pessoa, qualquer ser humano é grande. Então você pode conseguir essa gratificação, esse reconhecimento de outras formas. Eu brinco porque eu fiz um trabalho também com uma empreendedora de um café, que tem um café. E aí, na área de alimentos, eu já fiz alguns trabalhos com alimentos, né? Na área de alimentos tem um problema. Não sei se você tem algo parecido, tá? Que às vezes a equipe toma iniciativas, tem iniciativas de alterar alguma coisa que é padronizada. Eu não sei se isso acontece com vocês. Então, no caso de alimentos, isso pode ser bem problemático por várias razões. Sim. Mas, ao mesmo tempo, como é que você não poda a equipe? Porque você não quer robozinhos, né? Como você Exatamente. Aí eu dei essa sugestão, faz o seguinte, faz um dia da inovação, e aí, você quer testar uma nova receita? Então tá, eu ainda brinquei, né? Então tá. Eu, Yara, acho que o pão de queijo poderia ter uma versão de pão de queijo com goiabada. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a semana do pão de queijo da Yara. E aí faz o pão de queijo, papapá, inova e põe na vitrine. Em primeiro lugar, esta Yara vai vender este pão de queijo com gosto para esses clientes, não vai? Vai. Porque é o pão de queijo dela, entendeu? Vai. Ela vai fazer um esforço de vendas para esse pão de queijo, entendeu? Então, e ela está contribuindo, ela está participando. Então, eu acho que esse é o conceito, fazer ondas para recolher contribuições. E aí tem sempre em mente cuidar e surpreender, ou que você resolver melhorar ou releitura disso, mas enfim, que transmita e faça ondas para receber contribuições. Já deixa claro de cara que na grande medida que todo esforço, você vai fazer todo esforço para implementar as contribuições e que aquelas que resultarem e que trouxerem resultado, haverá uma gratificação, reconhecimento, enfim, pensa na dinâmica, mas você vai trazer a turma e elas vão ficar bem animadas para participar, elas vão ficar motivadas. Eu acho assim, a gente pode seguir para outros caminhos, mas em relação à equipe, eu acho que a gente cobriu bem caminhos para você fazer, implementar e testando e sentindo resultado. Gostei da ideia. Ai, que bom, que bom. Vamos falar, que outro assunto você gostaria de falar? Clientes, concorrência, seu planejamento de metas do mês? O que você acha que também eu poderia te ajudar pensando em resultado, em vendas, em faturamento? Eu acho que um ponto que eu gostaria, na verdade, até de conversar bastante é em relação a como trazer gente nova. Principalmente, eu dependo muito do fluxo que passa na frente da loja para me conhecer, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente está num período que as pessoas ainda já tem muita gente que saiu de casa, já não é mais a mesma coisa de quando os shoppings abriram, mas mesmo assim a gente tá com um pouco público passante, um cliente antigo, né, que era nosso cliente, era fiel, mas ainda não voltou. Eu recebo até hoje cliente que diz que é a primeira vez que está saindo de casa. Até hoje, estamos em setembro. Acredito. Estamos em setembro, estamos 2 meses abertos e ainda tem gente que fala que é a primeira vez que está saindo de casa. Então, eu sinto essa dificuldade grande de conseguir me comunicar com novos clientes, né? Claro, e que eu não dependa tanto
desse público que está passando na frente do shopping, na frente da loja. E 2, o público que ficou muito tempo fora, às vezes ele se readaptou, não sei se é uma questão de trazer de volta, porque agora não está mais tão prático assim vir para minha loja, conta de trabalho ou de moradia. Enfim, comunicar com essa pessoa antiga que ou está com medo ou por algum outro motivo ainda não está voltando, ou com novos clientes que não dependa tanto do público que passa na frente da loja, né? Então, acho que são esses 2 desafios que eu tenho e pelo que eu converso também, outras tantas pessoas enfrentam. Sem dúvida. É a pergunta mais frequente, é a questão mais frequente. Ontem mesmo, numa conversa como essa, eu ouvi essa pergunta assim: Yara, qual é a maior dificuldade? E aí, a pergunta mais frequente é como atrair novos clientes. E aí eu vou te dizer a mesma coisa que eu falei ontem. Antes desta pergunta, eu gostaria muito de ouvir desta pessoa que está me perguntando, de forma geral, o quanto os atuais clientes já estão sendo fidelizados. Porque o cliente que já está em casa, eu não vou deixar de desenvolver a questão dos novos clientes, mas eu anotei aqui atuais clientes, antigos clientes e novos clientes para a gente ir em ondas, né? Por que eu gosto muito... 2 grupinhos. Por que eu, entendendo os antigos como novos, porque você vai resgatar esse cliente, né? Por que eu gosto de começar com os atuais clientes, Bárbara? Primeiro, porque ele já está em casa. Eu trabalho muito mão na massa, mas eu gosto também de dados. E tem um que eu falo muito, porque ele é muito... Os números, por mais que a gente intua como é importante reter cliente, tem um dado da Harvard Business School que se você aumentar a retenção dos seus clientes em 5%, o faturamento aumenta de 25% a 95%, ou seja, é um numerão. É um numerão. No caso de serviços, então, eu acho que isso tem um potencial. Vai bater nos 95%. E, além disso, para você conquistar um novo cliente, custa de 5 a 7 vezes mais. E eu estou falando de 5 a 7 vezes mais de esforço e investimento financeiro também. Então, são duas informações que me fazem crescer nessa escala de prioridade, vamos dizer. Então, o atual cliente, ele é aquela fruta baixa na árvore, é aquela mais fácil de pegar. Porque ele já vem, ele volta e ele reconhece o seu diferencial. Por isso ele volta. Então, esse é um que é muito bom você saber por que ele volta, porque esse é o seu grande argumento. E quando você chegar nesse diferencial e praticar mais firmemente, ele vai perceber, né? Aliás, é importante ressaltar, o diferencial ele não tem que ser dito para o cliente, ele tem que perceber. Ele tem que perceber, não é... Você pode até colocar uma plaquinha na parede, mas não é isso que vai fazê-lo sair de lá e falar: nossa, eu me senti cuidada aqui. É a prática, né? O dia a dia. Bom, os atuais clientes, como é que eu gosto de propor o aumento das vendas com os atuais clientes? Com todo o cuidado que você tem para não fazer vendas impertinentes, como é que você pode fazer esse cliente voltar mais vezes ou aumentar um pouquinho o ticket? Eu sei que você tem serviços padronizados e você tem esse cuidado, então vamos de repente pensar em voltar mais vezes, em alguma diferenciação do serviço, algum upgrade daquele mesmo serviço. Vou chutar um exemplo aqui para você. Para algumas clientes que você sabe e você eventualmente conseguir abrir num outro horário, num horário especial. Sei lá, deixa eu pensar nesses serviços. Vamos conversando, daqui a pouco me ocorre alguma outra ideia. Mas com o atual cliente, o caminho para aumentar o faturamento é fazê-lo voltar mais vezes ou aumentando um pouquinho o valor do ticket desse cliente, dentro da padronização de serviços que a sua operação tem. Então, eu não consigo te sugerir isso agora. Os antigos clientes,
são aquela fruta que está ali no estágio intermediário da árvore, porque eles já estiveram, eles já foram e por algum motivo eles deixaram de ir, ou estão se afastando. Uhum. E aí eu entro numa seara que é a seguinte: esses últimos meses, eles trouxeram grandes mudanças de comportamento para gente, para todos nós, né? Então eu falo que os clientes eles estão por aí, eles mudaram a rotina, eles mudaram o comportamento, eles mudaram o hábito de consumo. Provavelmente muitos deles estão mais cuidadosos com a saúde, com as despesas. É preciso entender um pouquinho e talvez uma ligação, alguma coisa para algum desses clientes, para entender um pouquinho deste motivo, tentar incorporar o seu diferencial e pensar o que os faria voltar. Não vejo outra forma de conversar com algumas pessoas, tá? O que os faria voltar? O que os faria voltar e investir um pouco nisso? Quando você tem claro, Bárbara, o que traz os seus clientes, qual é o seu diferencial, porque você vê, aliás, tem uma coisa maravilhosa, né? Quando você fala é um serviço de embelezamento do olhar, você já está virando uma chave que eu insisto muito, que é o que você vende. Você não vende o serviço de design de sobrancelha, não. Você vende o embelezamento do olhar. Isso já é uma virada de chave sensacional, porque as pessoas compram o benefício, não compram o serviço. Eu brinco muito com clínicas de estética. Ninguém quer ir lá comprar a picada. A agulhada. Sim. A gente vai lá, a gente compra a elevação da autoestima, o bem-estar, é isso que a gente compra, não é? E você já traz essa mensagem muito clara. Bom, nessa mudança de comportamento, vamos aqui exercitar um pouco essa mudança de comportamento. As pessoas estão em casa. Muitas ainda estão em casa. Nesse tempo todo de ficar em casa, vamos aqui presumir que muita gente deixou de se cuidar um pouco porque estava em casa? Vamos presumir? Sim, certamente. Né? Vamos presumir que isso é um apelo legal para as mulheres, falar, olha, vamos dar vamos elevar de novo aquele cuidado com você mesma, sabe? Porque você está em casa, mas você se olha no espelho, né? Assim, tem um jeito elegante de falar isso. Não é porque você está em casa que você não vai ficar linda, porque em primeiro lugar para você tem a questão, né, da mulher se sentir bem para ela mesma, né? Então é um apelo bom para esses clientes que estão em casa. E aí você tem alguns argumentos muito fortes, Bárbara. Você vai saber por que a cliente vem e você tem um benefício muito claro. Por que a cliente volta? Você vai saber isso cada vez mais nessas pesquisas que você fizer, no cliente oculto que você fizer, você vai saber. E esses são os melhores argumentos para os novos clientes. Bom, e aí como chegar nos novos clientes? Porque daí você vai ter o argumento. Quando você tiver esse olhar geral para os seus clientes e tudo mais, você também consegue, talvez você já tenha isso claro, desenhar quem é a sua cliente padrão, sabe? Idade e tudo mais para saber onde procurar. Como procurar, a gente fala daqui mais um pouquinho. Então, quando você tem esse argumento, você vai saber o que falar para essa cliente. E observando os seus clientes, você vai também saber quem é o perfil dessa cliente. Você atende homens também, certamente, né? Poucos, mas atende. Atendo, mas é pouquíssimos. Mas você acha que é um nicho que dá para crescer? Eu acho que dá para crescer, mas eu não sei até onde a cultura local vai me prender. A gente atende homem, garante que não vai ficar com sobrancelha de mulher, a primeira coisa que eles perguntam é se vai ficar com o rosto afeminado. A gente tem solução para homens que estão mais maduros, que já começam a ter uns fios mais branquinhos e a gente consegue fazer essa coloração. Então a gente recebe homens assim, mas eu não sei até onde. Talvez seja um caminho que eu possa buscar, me comunicar melhor, né? Trazer esse valor pro cliente.
de realmente conversar nesse sentido, de que não, que é possível se cuidar, né, e até mesmo rejuvenescer, porque quando a gente tira os fios brancos, invariavelmente a gente dá uma rejuvenescida. Então existe um valor sem trazer um estereótipo que ele não gostaria de ter, né? Então, ter uma sobrancelha feminada, enfim, com forma, não, manter a naturalidade, né, que o homem gosta. Olha só, também alguns dos trabalhos que eu fiz durante a pandemia, de clientes duas em especial, que trabalhavam um nicho muito forte, e esse nicho sumiu durante o fechamento do comércio. Tipo, não existe mais. E a gente acabou desenvolvendo um trabalho para buscar um outro nicho que estava ao alcance, que não era muito bem trabalhado, porque estava indo muito bem aqui. Tá? Então não era longe de ser acomodação. Não é porque eu falo e repito, eu não conheço empreendedor acomodado. Não existe. Isso não existe, né? Mas, diante das circunstâncias que elas se viram, a gente começou a olhar para o cenário. Muito bem. Então, tem uma cliente que atendia eventos pararam. Então, então o que a gente vai fazer agora? E aí a gente procurou outro nicho e ela foi por ali, cresceu, e o melhor, quando os eventos voltaram e já estão voltando, este caminho que ela buscou se incorpora, né? Então você se viu meio que obrigado a procurar uma alternativa e ela vem para ficar. Bom, dito isso, eu acho que você poderia sim olhar com bastante cuidado para o público masculino, porque tem um potencial tremendo, tem um cuidadinho aí que vai da sua experiência de quem você já atende, porque você tem dois caminhos muito interessantes, os dois. Homens héteros, namorados, maridos das suas clientes. Então, você já tem um atalho. Sim. Você já tem um atalho danado, que são as suas clientes. Então, você pode aproveitar este momento com elas e falar, né? E modular a conversa, porque depende da idade, porque tem, sei lá, a crise da meia-idade que o homem vai estar mais sensível ao argumento parecer mais jovem, ou, enfim, você vai saber como fazer. Então, sim, eu olharia com muito carinho. E uma outra frente com o público masculino é o público gay, que você vai ter muito menos barreira cultural. Você vai ter muito menos barreira cultural. Você pode, as suas clientes também podem ser multiplicadoras com amigos que podem querer experimentar o serviço. Não sei se é a política da marca, e não quero entrar na margem de novo, eu evito qualquer sugestão que entre em caráter de desconto e tudo mais, mas alguma medida de cliente trazer cliente, entendeu? Enfim, alguma coisa assim que traga. Eu recebi esses dias uma mensagem que é de uma clínica de depilação a laser, dizendo: a Heloísa, que é minha amiga, te convidou para você fazer uma sessão tal e uma sessão tal gratuita. Então, e aquilo me chamou atenção, porque ela falou o nome da minha amiga e porque é uma coisa pertinente, não foi invasiva, foi bacana e tal. Não sei qual foi a vantagem da Elo, depois eu vou até ligar para ela, porque eu fiquei curiosa para saber a dinâmica, né? Não é uma como é que funciona. É só para saber como é. Então, tá aí um nicho que eu olharia com carinho, porque você pode ter uma grata surpresa e não afasta as suas clientes mulheres.